Vamos fazer a questão 73. Ela diz o seguinte: no que se refere ao regramento constitucional relativo aos temas da ciência, tecnologia e inovação, assinar a opção correta. A. Viabilizar os resultados de projetos relativos a atividades de ciência, tecnologia e inovação. Configura uma exceção ao princípio constitucional da proibição do estorno. Então, a gente sabe que o Poder Executivo ele não tem poderes para remanejar ou transpor as dotações do orçamento sem autorização do Poder Legislativo. É isso que fala a Constituição. Então, o Poder Executivo, ele não pode remanejar ou transpor dotações orçamentárias sem pedir a anuência do Poder Legislativo. Então, o orçamento, ele deve ser observado em todos os seus aspectos. E a mínima transferência desses recursos sem a observância desse princípio do estorno, ele já pode trazer um prejuízo. E, por isso, deve aqui passar pela análise do poder legislativo. E essas repriorizações de ações também devem ser passadas pelo Poder Legislativo, todas as repriorizações desse governo. Então, apesar dessa rigorosidade que traz esse princípio da proibição do estorno, há exceções. E uma dessas exceções é a questão da inovação, da tecnologia e da ciência. E o que o Congresso Nacional quis com essa emenda constitucional que alterou o texto constitucional? Ele quis aqui estimular o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação e impulsionar a pesquisa nacional e a criação de soluções tecnológicas. E por isso o Congresso Nacional publicou a emenda constitucional número 85 de 2015. Então, essa emenda constitucional, ela trouxe uma exceção ao princípio da proibição do estorno. Vamos ver aqui. Olha só, ó, isso aqui é o princípio da proibição do estorno. Artigo 167, artigo 167 são vedados. Inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Já o parágrafo 5º, ele diz o seguinte: aí vem a exceção da proibição do estorno para incentivar e estimular a pesquisa e a tecnologia no Brasil. Parágrafo 5º, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo que a gente leu agora. Então, aqui, realmente, no que se refere ao regramento da Constituição, relativo a esse tema, ciência, tecnologia e inovação, é realmente possível aqui que seja tido como uma exceção a esse princípio da proibição do estorno, essa questão da ciência e tecnologia. Então, viabilizar os resultados de projetos relativos à atividade de ciência, tecnologia e inovação configura uma exceção ao princípio constitucional da proibição do estorno. Perfeito. Compete exclusivamente
Compete exclusivamente à União proporcionar os meios de acesso à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Não compete exclusivamente, é uma competência comum, segundo o artigo 23 da Constituição Federal. Artigo 23 da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, está errada a questão exclusivamente, a competência comum. C. A despeito dos grandes avanços realizados pela entrada em vigor da Emenda Constitucional 85 de 2015, o Poder Constituinte derivado não previu expressamente a competência no âmbito do Sistema Único de Saúde para incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Aqui está errado, que fala que não previu, e previu expressamente a medida expressa na Constituição Federal, artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, inciso 5, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Os estados e o Distrito Federal devem vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa em percentual a ser definido por lei. Essa última parte aqui não tem na Constituição Federal, e a gente vê pelo artigo 218, parágrafo 5º. 218, parágrafo 5º. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, parágrafo 5º, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Então, não há nenhum condicionamento. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, vedada, contudo, a concessão de condições especiais de trabalho para os que delas se ocupem. Aqui está errado a palavrinha vedada. A gente vê o artigo 218, parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Então, é isso.